Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo. E agora eu vou falar do tripé. Como eu falei nas aulas anteriores, o kit básico, precisa de câmera, uma captação de áudio e também o tripé para fixar a câmera, para deixar a imagem estabilizada, sem balançar, sem tremer. Isso aí vai dar um resultado melhor no seu vídeo. Aqui eu tenho dois modelos que são para celular e para câmeras mais simples. Então eu vou explicar cada um deles. Esse da esquerda é um tripé mais simples. Ele não tem uma regulagem de altura muito boa, né? Ele só tem esses três pés aqui, ele tem uma altura fixa. O máximo que você vai fazer é fechar um pouco eles para ele ficar um pouco mais alto. Então ele pode trazer uma limitação se você não tem um outro móvel, por exemplo, para botar ele em cima. Ele precisa ficar em cima de alguma coisa se você quiser gravar em pé, por exemplo. E até mesmo sentado, se você estiver sentado numa cadeira, esse tripé não pode ficar no chão porque ele não tem altura suficiente. Esse tripé aqui ele tem esse suporte para colocar celular, mas eles têm um encaixe universal. Então, mesmo que tire essa peça de encaixar o celular, ele é possível encaixar outras câmeras. O parafuso que prende as câmeras ele é universal. Então, qualquer modelo vai ser encaixado aqui. Esse modelo é bem simples, é bem barato, então é bem acessível no primeiro momento. Então, você pode usar até uma câmera semi-profissional ou um celular aqui. Só que você vai ter essa questão de ter que colocar ele em cima de alguma coisa. E essas pernas dele aqui, elas são flexíveis. Então, alguns modelos você pode até prender, por exemplo, em algum outro objeto, porque ela é flexível. Então, pode ser bem útil e é versátil. Esse outro tripé da direita é um tripé que ele já tem uma regulagem de altura, ele tem 3 estágios de regulagem de altura nas pernas, e aqui no cabeçote dele ainda também tem outra regulagem de altura. Ele tem a regulagem de ângulo, então você consegue girar o ângulo aqui e também consegue girar 360 graus ao redor do eixo e também no sentido vertical. Então ele é um tripé um pouco mais, que tem mais opções, né? Só que ele tem uma questão que ele é leve, ele não suporta muito peso, né? Ele é de um material um pouco mais frágil. Então, ele pode ser usado numa câmera semi-profissional, mas não numa câmera profissional. A câmera profissional é mais pesada e o tripé não vai aguentar o peso dela. Ele não que ele vá quebrar com o peso da câmera, mas ele pode desequilibrar e derrubar a câmera e aí você vai ter um grande prejuízo. Esse tipo de tripé ele também tem a possibilidade de colocar esse suporte para encaixar celular. Então, para quem vai usar celular, eu acho que esse aqui ainda seria a melhor opção, porque você consegue colocar ele numa altura maior, consegue gravar ele com o tripé no chão, e ele também pode ser usado com 2 tipos de câmera, então é bem interessante essa opção aqui. Agora eu vou falar do tripé profissional. Então, o tripé profissional, ele tem a mesma característica do que eu mostrei antes. Ele tem aqui 3 estágios também de altura nas pernas, tem um outro aqui no cabeçote, ele também gira, muda o ângulo. Então, todas essas características do outro tripé ele tem. Só que a diferença é que ele é feito de um material muito mais robusto, então ele aguenta câmeras de um peso muito maior. Então ele vai dar uma estabilidade e uma segurança para que você consiga colocar uma câmera bem mais pesada, como é o caso de uma câmera profissional. Então você tem que ter em mente isso. Se você quer investir numa câmera profissional, você vai ter que investir num tripé profissional também, senão você não vai conseguir estabilizar ela num tripé comum. Então, tem essa diferença entre os equipamentos que é preciso prestar atenção. Se você tem um tripé profissional, claro, você pode usar uma câmera semi-profissional e até um celular, não tem problema. Mas se você tem uma câmera profissional e não tem o tripé profissional, aí você vai ter que investir também. Esse tipo de câmera não costuma vir com o suporte para celular, mas como eu falei, o parafuso que prende é universal, então você pode ter ali até pau de selfie, às vezes vem com aquele suporte também, então você consegue usar ele nessa câmera aqui porque o parafuso que prende é universal. É um tripé um pouco mais caro, claro, mas é um tripé que vai ter uma durabilidade muito maior porque ele é de um material bem mais resistente. Então, nas próximas aulas, vou continuar falando de equipamentos.